Bom dia a todos, que a doce paz do Mestre Jesus possa reinar em nosso coração e no seio da nossa família, que assim seja. Hoje nós vamos refletir sobre as belas palavras de Jesus que nos recomenda a nos reconciliar com os nossos adversários. Esse é o tema do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 e 6, e que também pode ser encontrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26. E segundo Mateus, Jesus teria proferido essa bela lição: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Diante dessa recomendação do Mestre Jesus a todos nós, que somos espíritos em evolução, passando pelas bênçãos das provas e das expiações, nesta oficina chamada Terra, temos de levar em conta alguns detalhes contidos nos versículos de Mateus e que é de suma importância para o nosso entendimento e compreensão dessa mensagem de Jesus. Jesus nos recomenda a reconciliar com os nossos adversários, chamando-nos a atenção para que seja o mais depressa possível, e ainda enquanto estais com ele a caminho. De acordo com o dicionário, a palavra reconciliar significa instaurar a paz ou ficar em harmonia com. E para reconciliar, nós devemos exercitar o amor ao próximo. Acontece, porém, que ninguém consegue amar o próximo se não consegue amar a si mesmo. Dessa forma, primeiramente, nós temos de amar a nós mesmos para podermos reconciliarmos com os nossos adversários. É necessário que cada qual se reconcilie consigo mesmo em primeiro lugar, trazendo paz à própria consciência e se harmonizando com os bons pensamentos em sintonia aí com as leis divinas. E estando em paz consigo mesmo, estará desenvolvendo os quesitos da caridade como a entendia Jesus, que são a benevolência, que poderia ser traduzida na boa vontade, surgida da voluntariedade sem esperar nada em troca. A indulgência, que pode ser vivenciada pela doçura por dentro. O perdão, que é doar-se por completo. E é exatamente isso que nós também vamos extrair da leitura da questão 886 de O Livro dos Espíritos. Colocado tudo isso em prática, estaremos então habilitados ao bom relacionamento com os adversários. Mas acontece que a palavra do Mestre fala em adversários. E aqui, se utilizando do método de Kardec, perguntamos: o que é adversário? O que significa esse adversário?
Bom, Kardec, como sabemos, ele tinha lá um grupo de espíritos, chefiados pelo Espírito de Verdade, que pôde socorrer Kardec em suas indagações. Como não temos esse privilégio, nós vamos recorrer então ao dicionário e vamos tentar obter o significado de adversário. E segundo o dicionário, adversário significa aquele que entra em combate com outra pessoa, o antagonista, aquele que é capaz de se opor, que é contrário a, é um opositor, que disputa uma competição contra, é um concorrente, um rival. Isso é o adversário. Então nós vamos percebendo que um adversário não precisa necessariamente ser um inimigo, mas alguém que está a caminho conosco e que pensa e age diferente de nós, que expõe as suas opiniões diversas das nossas, que conduz a vida de um jeito que nos incomoda, ou pode ser mesmo um inimigo, decorrente de entreveros desta ou de outras existências, e que agora é a oportunidade de ajuste ou de reajuste, ou seja, da reconciliação, do acertar dos ponteiros e seguir o caminho desbravando aqui os horizontes de amizade e de paz. Acontece que a reconciliação, ela deve atender a um critério traçado aqui por Jesus, e que é o mais depressa possível, porque estamos a caminho. Esse estar a caminho aqui, ele tem o sentido de movimento, de estar andando para frente. É bem diferente de estar no caminho, porque estar no caminho tem um sentido de estático, de ficar parado. Assim nós vamos compreendendo que a ideia de Jesus é a da evolução. E para evoluir, nós temos de agir, de nos movimentar, de ir ao encontro do outro, que muitas das vezes é o nosso adversário ou o nosso inimigo. Quando Jesus nos alerta de que deve ser o mais depressa possível, ele desperta em nós a ideia de tempo, de aproveitarmos a oportunidade que temos para nos apaziguar uns com os outros, acertando as arestas e desenvolvendo em nós as virtudes morais, sendo caridosos. Cada qual se colocando no lugar do outro, com o coração misericordioso, removendo e ajudando o outro a remover as pedras do caminho. Significa aproveitarmos o tempo, essa ferramenta que temos em mãos, para o exercício do livre-arbítrio, para desenvolvermos a maturidade das nossas escolhas e buscarmos a felicidade juntamente com os companheiros de jornada evolutiva que também estão a caminho conosco. Mas a caminho de quê? Para onde? Bom, rumo à felicidade, para a qual todos nós nascemos e renascemos, e que se localiza dentro de cada um de nós em particular, onde está o reino de Deus, conforme Jesus nos ensinou através do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 21. E ao fazer essa viagem rumo à felicidade, no mundo da consciência,
muitos, talvez a maioria, acabarão por concluir que também os nossos adversários podem ser nós mesmos, que não nos damos a oportunidade de nos ouvir, de perceber o que temos de melhorar e de exercer o amor a si mesmo, que é igual ao alto amor. Entender que não devemos nos culpar, mas sim nos responsabilizar pelas nossas atitudes, ou seja, nossas ações e omissões. Se estamos a caminho, estamos de passagem de um lugar para o outro, em busca do conhecimento da verdade que nos liberta da prisão do orgulho, do egoísmo, ignorância, intolerância, falta do perdão. E é preciso nesse caminho, o mais depressa possível, aprendermos a caminhar um com o outro, lado a lado. Tantas milhas forem necessárias, aprendendo um com o outro com as experiências um do outro. É preciso, nesse caminho, mostrar a outra face, que é a face da benevolência para com todos, da indulgência para as imperfeições dos outros, do perdão às ofensas. Enfim, será necessário o exercício do desprendimento. É preciso, o mais depressa possível, e se possível, ainda nessa encarnação, que evitemos a prisão de nossas consciências nas penitenciárias da ignorância, da consciência culpada, do egoísmo, do orgulho e de tantos outros vícios que nos aprisionam, a fim de evitarmos aí os pagamentos dolorosos de cada ceitil, de centavo por centavo, na conta da vida. É, resumidamente, a prática do perdão. Perdão a si mesmo e perdão a todos. Essa é a reflexão que devemos fazer essa semana sobre o tema que nos foi proposto. Mas eu não poderia, ou nós não podemos encerrar essas belas lições apenas com esse tema, porque essa semana é a semana do Natal. Estamos então nos aproximando aí das comemorações do Natal. E aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de convidar a todos também a refletir sobre essa data que, para muitos, tem sido mais motivo de comércio, excesso de toda ordem material e pouca ou talvez nenhuma referência ao verdadeiro motivo da festa, que é o nascimento de Jesus, a sua vinda até nós e tudo o que isso significou ou significa para a humanidade. Como sabemos, Jesus é um Espírito tão especial, tão importante para nós, que seus ensinamentos, suas palavras, suas ações repercutem até hoje em nossa intimidade. E, com a ajuda da doutrina espírita, nos faz entender nossa realidade de espíritos, viajores do universo que somos, herdeiros do Pai, portadores da marca divina em nossa consciência. Mas não é somente nessa data festiva de comemoração do seu nascimento, mas diariamente devemos nos perguntar: o que significa para mim Jesus ter vindo até nós? Esse espírito de impossível descrição do seu desenvolvimento moral, guia e modelo da humanidade,
como nos ensinou os espíritos superiores na questão 625 de O Livro dos Espíritos, e que deixa as inimagináveis vibrações celestiais para estar conosco, encarnando no planeta que dirige como governador espiritual, nos exemplificando a todo instante o amor, a tolerância, a paciência, a caridade, o perdão. Uma alma tão especial que foi capaz de, mesmo não tendo deixado nenhuma obra escrita, ser o espírito mais evoluído que conhecemos, capaz de dividir nossa contagem do tempo em duas partes e de nos fazer refletir por 2000 anos sobre o que disse e sobre o que fez. Esse é Jesus. Jesus a quem devemos seguir por seus exemplos, não necessariamente por declarações verbais, mas sobretudo por nossas ações renovadas, já que no dizer do apóstolo Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é. Nós devemos comemorar o Natal com justa alegria em nosso coração, em nosso lar, os nossos amigos e com todos aqueles que nos cercam. Mas sempre lembrando que a verdadeira fraternidade não se expressa pela oferta de presentes ou de lembranças, mas principalmente pelas nossas atitudes, pela exemplificação cristã e pela boa vontade de cada um de nós para com os outros. O Natal, para nós espíritas, ele não deve se limitar às alegrias de um dia, mas se estender por toda a nossa vida, pois nós sempre encontraremos motivos reais para sermos felizes. E nós somos felizes quando nós ajudamos o próximo, permitindo o nascimento do Mestre em nosso coração, em todos os nossos atos, em todas as nossas palavras e pensamentos. O maior presente de que a humanidade necessita é a paz entre os homens. E essa tão almejada paz só existirá verdadeiramente quando houver o desprendimento e a boa vontade comandando as nossas ações e quando todos nós nos amarmos como irmãos, sem esperar ou sem esquecer de que ninguém pode ser feliz sem a felicidade dos outros. Encerro aqui as minhas falas, desejando a todos um Feliz Natal. Que o aniversariante dessa data festiva possa visitar o nosso lar, sempre trazendo a sua paz e a sua bênção para nós e aqueles que nos cercam. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Esse é o verdadeiro significado espiritual do Natal. Um bom dia a todos e que Deus continue abençoando a todos nós. Que assim seja. Um bom dia.